Bom dia a todos. Eu sou Ari Gabriel Girota, do Sindicato de Saneamento de Niterói, representando o meu presidente Sérgio Araújo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para fazer essa preleção. Eu preparei um material para a virada política que aconteceu no último dia 11, no Rio de Janeiro, para apresentar os números da SEDAI. É um material curto, rápido e objetivo. Água sim, lucro não, é o nosso objetivo, né? A SEDAI em números, né? São números aproximados, né? Nada de conta exata, mas aí a gente apresenta aqui quais são os nossos principais sistemas e a nossa produção. Como os senhores podem ver, a SEDAI produz aproximadamente em todos os seus sistemas 6 milhões de litros de metros cúbicos de água, né? E traduzindo isso para reais, né, que é o objetivo, né, quando eles falam que a SEDAI não é uma empresa viável nem lucrativa, o valor que a SEDAI pode arrecadar em um ano só com a produção de água beira a casa dos 6 bilhões 531 milhões. Então, nós estamos falando de uma empresa pública, 100% estatal, que tem um resultado anual com a produção de água e distribuição de 6 bilhões de reais. Então, é isso que está aí em jogo quando eles falam em privatizar a SEDAI, que é a última empresa estatal 100% pública. Gostaria de agradecer a oportunidade do deputado de poder expor esses números, que são números aproximados. Posso deixar com o senhor esse... Isso, perfeito, né, para o senhor acompanhar. Aí vem os rankings, né, que são muito utilizados contra a SEDAI, né, de produção, que a SEDAI não trata, do esgotamento sanitário, dos índices. A região sudeste, que é a região do Rio de Janeiro, ela tem um índice de tratamento, de atendimento de esgotos, 47%. Né, e isso são do SISNES, Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Então, são números, né, mas as pessoas gostam de números, com números que nós devemos trabalhar. E nós podemos demonstrar que o Rio de Janeiro, a despeito de todo o processo que a gente vive, das carências, das necessidades, ainda é muito bem atendido. E mais um motivo para que não se entregue a SEDAI na mão da iniciativa privada. O setor privado de saneamento, que é com quem nós somos parelhos, né, comparados, são 119 empresas filiadas, né, que atuam em 322 municípios, 6% de todo o setor de saneamento no Brasil. Né? As companhias foram responsáveis por apenas 20% do investimento em saneamento, né? Que deu um total, segundo números do Trata Brasil, de 2,4 bilhões. Só o que a SEDAI está investindo no Guandu é 3,4 bilhões na expansão do saneamento, da água na Baixada Fluminense. Né? Então, são números que, inegavelmente, né, contribuem para que a gente continue rechaçando esse processo de privatização. Por fim, eu quis trazer a imagem de quais são as empresas associadas do Instituto Trata Brasil, que é usado o tempo todo como referência, né, em estatísticas de saneamento, que fala sobre o saneamento no Brasil. Então, nada mais que a BRK Ambiental, que é uma das maiores grupos privados que está atuando no setor de saneamento, a EGEA, que é o grupo que atua na região dos lagos, enfim, todos os grupos privados com grande interesse em lucro, diferentemente de uma empresa pública que tem que ter resultados para a população. E aí a universalização e seus efeitos, né, que a gente pode falar, todo mundo já conhece, impacto direto na saúde das pessoas, produtividade, rendimento escolar, né, não preciso ficar me atendo a isso. Isso foi uma apresentação simples que eu fiz para mostrar para o coletivo da sociedade carioca, na virada política que nós tivemos, da importância, da relevância de nós mantermos a SEDAI enquanto uma empresa pública, estatal, né, que hoje tem a perspectiva de lucrar, ou melhor, de ter o resultado de 1 bilhão anual. Né? Ou seja, o resultado sozinho da SEDAI é metade do resultado de todas as empresas privadas no ramo de saneamento. Então, a SEDAI é uma empresa excepcional, perfeitamente capaz de universalizar o saneamento no estado do Rio de Janeiro. Essa foi só uma apresentação simples, vai ficar disponível aqui para as pessoas, eu não tenho problema nenhum em divulgar, e eu vou continuar o meu raciocínio aqui com os companheiros. Agradecendo ao deputado Áureo pela oportunidade, né, por estar comprando essa bandeira. Preciso mencionar que a SEDAI foi colocada nesse processo de privatização, né, numa clara intenção de mostrar
para o Brasil, para os outros estados, que se eu consigo privatizar, entregar o capital, uma empresa do porte da SEDAI, que atende 62 municípios no estado do Rio de Janeiro, que hoje tem o benefício da imunidade tributária, que é o objeto desse projeto que Vossa Excelência apresentou, da ordem de 500 milhões, que obrigatoriamente o que ficar daqui para frente vai ter que ser reinvestido nos nossos sistemas, nenhuma outra empresa privada que assumir o saneamento no Rio de Janeiro vai ter condição de pegar 500 milhões anuais e reinvestir em saneamento. Porque o objetivo da empresa privada é o lucro econômico e o objetivo da empresa pública é o lucro social. Mas não podemos deixar de falar no que levou o Estado do Rio de Janeiro, em particular o governador Pezão, a colocar a SEDAI nesse processo, uma exigência do governo federal. Ficou claro para todos nós que o governo federal determinou que o socorro fiscal ao Estado do Rio de Janeiro, o socorro para a calamidade financeira no qual o Rio de Janeiro está mergulhado, está condicionado à privatização da empresa. Tanto é que a Lei 159 ela foi aprovada com esse condicionante. Esperamos que o projeto do deputado ele surta efeito e que nós consigamos reverter isso, e que isso tenha efeito para a SEDAI, de maneira que esse processo de garantia que o governador acabou de trazer o contrato, se não me engano, ontem, aqui para a Secretaria do Tesouro Nacional, assinado com o BNT Paribas, que possa ser feita a troca, porque, efetivamente, o governo do Rio, ele com todos essa situação de dívida, de calamidade financeira, ele não teve outro caminho que não aceitar as condições do governo federal. Só que com uma diferença. Ele colocou como primeiro condicionante entregar a SEDAI, então ele aprovou a lei que autorizou a alienação das ações da SEDAI. Posteriormente, ele foi obrigado a aprovar o aumento da alíquota previdenciária dos servidores públicos do Estado, de 11% para 14%. E, ainda assim, o dinheiro não chegou, porque, infelizmente, a União ela seguiu numa linha de cada vez criar mais dificuldades, cada vez cobrar algo a mais do governo do Estado, levando o Estado do Rio de Janeiro não só à calamidade financeira, mas ao caos social, porque as pessoas estão morrendo no nosso Estado, os servidores, mais de 200 mil servidores, hoje ainda, não receberam o salário de setembro, outubro, não receberam o 13º salário de 2016, numa crise seletiva, que afeta principalmente aposentados e pensionistas, o pessoal da UERJ, da UENF, enfim. E eles nos colocam, como trabalhadores da SEDAI, como os vilões dessa história. Palavras do governador na última audiência que nós tivemos lá: vocês estão dificultando a minha vida, vocês com as ações diretas de inconstitucionalidade, estão inviabilizando o Estado do Rio de receber os 2,9 bilhões. E nós sabemos muito bem que esses 2,9 bilhões eles não resolvem o problema do Rio de Janeiro. Ele resolve um problema momentâneo. Só para ilustrar, deputado, a última noticiário que passou na imprensa, um determinado servidor do Estado, mais precisamente o ex-presidente do DETCO, recebia 1 milhão por mês de propina para não fiscalizar. A gente está falando de uma figura. Então, a calamidade do Rio de Janeiro, nós, trabalhadores da SEDAI, que somos os responsáveis, o servidor público do Estado que é responsável pela calamidade, só as isenções, só as imunidades, isenções fiscais que o Estado concedeu para a FETranspor, beira a casa dos 130 bilhões de reais. E aí é a SEDAI ser vendida por 2,9 bilhões que vai resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro. Tem a questão da dívida ativa, que é outro crédito, que eu não sei se pode ser contemplado, mas que está na ordem de 77 bilhões, e hoje nós temos dados oficiais fornecidos pelo deputado estadual Paulo Ramos, Marcelo conhece muito bem, os companheiros da SEDAI conhecem. Hoje nós temos 20 bilhões imediatamente executáveis. Basta que o presidente do TJ resolva fazer valer a lei. Só que esses 20 bilhões já estão sendo negociados para o processo de securitização. O Estado vai entregar esses 20 bilhões dessas empresas que são executáveis, estão prontos, estão limpos,
e vai receber 1 bilhão em troca. Pelo amor de Deus, nós estamos leiloando o Rio de Janeiro, entregando o Rio de Janeiro, ajudando a quebrar o Rio de Janeiro, né? Enfim, dentre tantas outras decisões que nós tivemos, a mais importante, é essa aqui, que fundamenta, inclusive, o seu projeto de lei, é a decisão proferida pelo ministro Luiz Fux com relação à imunidade tributária, que vai gerar um crédito para nós de aproximadamente 3 bilhões de reais, que podem, né, se o projeto for aceito, né, passar, tramitar, que podem resolver o problema de tirar a SEDAI dessa sinuca que foi colocada, né, porque é quase um estelionato que o governo federal está promovendo com o Estado do Rio de Janeiro. Ou vende a SEDAI, ou eu não empresto dinheiro, né? Ou vende a Petrobras, no caso da União Federal, ou eu não resolvo os problemas dos servidores públicos, né? Então, os deputados do Rio de Janeiro, em particular, os nossos parlamentares, são 40, se eu não me engano, né, têm um papel essencial, porque o Rio de Janeiro é o segundo PIB do Brasil. Eu não tenho problema nenhum que o nosso Rio de Janeiro, com a sua arrecadação, auxilie outros estados menos favorecidos. Agora, eu tenho problema quando esses outros estados impõem aos nossos parlamentares um processo de precarização, de relação dentro desse parlamento, onde os 40 parlamentares do Rio de Janeiro não conseguem demonstrar que o Rio de Janeiro, sim, não pode quebrar. Porque o Rio de Janeiro quebrado ele vai ser um efeito dominó. E aí, deputado, essa lei, esse projeto de lei 159, que foi muito questionado por todos nós, inclusive eu tive a oportunidade de estar aqui nesse Congresso defendendo para que ele não fosse aprovado à época, esse projeto ele abriu um precedente muito perigoso, porque ele abre a possibilidade de uma intervenção nos estados, né? De uma intervenção na legislação dos estados. Então, como é que fica isso? Então, essa alteração que Vossa Excelência está propondo será muito importante para todos nós da SEDAI, para os trabalhadores da SEDAI, ela é muito bem-vinda. Será fundamental que a tramitação dela ocorra de maneira que a gente possa ter um resultado eficaz, célere, porque o BNP já assinou o contrato com o governador Pezão, a Secretaria do Tesouro Nacional vai entrar como avalista, né? Nós fizemos um encaminhamento na audiência com o governador Pezão, lá pelo Movimento Unificado dos Servidores Públicos, do qual eu integro, representando o nosso sindicato, pedindo que o governador alterasse também o projeto de lei estadual que autoriza a alienação de 100% das ações, que essa alienação fosse essa possibilidade de garantia das ações tivesse um teto, 49%. Porque se a intenção, como o governador gosta muito de falar, é não privatizar a SEDAI, ele tinha que garantir no texto da lei que o máximo que poderia ser oferecido em garantia seria 49% das ações. E para garantia, veja bem, não estou falando de abertura de capital, não distorçam as minhas palavras. Mas, infelizmente, naquele momento que foi votado o projeto na Alerj, naquele 20 de fevereiro, fatídico 20 de fevereiro, a correlação de força dos trabalhadores organizados e do parlamento na Alerj não foi suficiente para barrar essa ação. Portanto, eles conseguiram aprovar o 100% de alienação e todos os documentos que o Tesouro Nacional produziu, que a Receita Estadual produziu, ele é claro, dizendo que a SEDAI vai ser privatizada. Então, o que me trouxe aqui também é para pedir a Vossa Excelência e os seus pares que botem todo o empenho para que possa ser substituído no PLP 387, né, que altere, né, o caput lá do PL, o artigo 2º, né, o artigo 1º e o artigo 2º, facultando aos estados facultando aos estados a substituição do dispositivo do inciso 1, parágrafo 1º desse artigo, a utilização de créditos tributários cujo sujeito passivo seja a União. E não só facultando, mas que determine que empresas superavitárias, empresas que apresentem resultados positivos, empresas que não estejam devedoras da União, elas não sejam entregues à iniciativa privada da maneira como está sendo colocado. Isso tem que ficar muito bem amarrado, porque nós sabemos muito bem que é um interesse muito maior, deputado.
Eu sei que tem coisas que fogem à sua alçada, eu sei que o senhor defende os interesses dos trabalhadores, né, da população do Rio de Janeiro, mas o interesse é internacional, né? Essas empresas, essa BRK, por exemplo, que eu apresentei aqui, ela é uma empresa transnacional, né, e eles estão perdendo território na Europa, estão perdendo território porque está havendo um processo de reestatização, na verdade, remunicipalização dos sistemas, porque ao longo dos últimos 20 anos eles perceberam, deputado Glauber, bem-vindo, eles perceberam que a privatização dos sistemas de água e esgoto não atende às necessidades das populações, então eles estão reestatizando. Mais de 238 cidades já fizeram isso. E o Brasil vai na contramão desse processo. Quer dizer, a gente não pode se permitir ir num retrocesso da história. Se o mundo está reestatizando um setor tão delicado, tão caro à população, como é que o Brasil vai privatizar, vai autorizar, né? E, através da nossa resistência, né, de todos que têm contribuído para a luta, nós percebemos uma outra movimentação dentro desse Congresso. Hoje eles querem alterar a 11445, principalmente na parte que toca em relação a facilitar com que as empresas privadas possam ter garantias dos investimentos que eles vão fazer. E é uma coisa muito séria, por quê? A empresa privada, a gente sabe muito bem, se ela fechar as portas, ela fechou e vai embora. É isso. Não tem compromisso. Fechou, faliu, acabou, ela vai embora. Agora, a empresa pública ela tem um compromisso social e a gente tem a quem cobrar. E a gente não está falando de uma garrafa de Coca-Cola, de uma operadora de celular, que a gente pode escolher, a gente está falando de uma coisa que é essencial à vida, que é essencial à saúde da população, que é fundamental para a sobrevivência da espécie humana. E a gente não pode e não deve permitir que o capital internacional, que o capital rentista se aproprie disso, né? Nós temos o dever moral, né, a obrigação para com os cidadãos do Rio de Janeiro, para com a população nossa, de lutar e fazer com que esse processo, no caso, essa lei que o senhor propõe, essa emenda que o senhor propõe, que ela seja vitoriosa e, principalmente, bom dia, deputada, e, principalmente, que a SEDAI no Rio de Janeiro não seja entregue, né? E aí nós contamos com a ajuda desse Congresso, desses parlamentares que estão sempre na luta conosco, né, para que a gente possa incidir, interferir nesse processo. O movimento no Rio de Janeiro é um movimento forte, o trabalhador da SEDAI é um trabalhador determinado. Falando pelo movimento dos servidores públicos que nos abraçaram no começo, foram apresentadas várias soluções viáveis e executáveis, né? Então, que podem tirar o Rio de Janeiro da penúria que está, e não é vendendo a SEDAI ou entregando a SEDAI a qualquer capital privado que nós vamos conseguir tirar o Rio de Janeiro da penúria, porque o que está em jogo, na verdade, não é a SEDAI em si, é todo um conjunto de medidas que vai beneficiar o Estado, vai jogar para frente, né, os mais de 60 bilhões que o Estado deve à União. E os grupos privados, como eu falei no começo da pré-eleição, eles só têm um interesse, lucro. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não vai ter água. Esse é o objetivo. E não tem discussão na AP5, no Rio de Janeiro, que é uma área que já foi entregue à iniciativa privada, num convênio. As regiões periféricas, as regiões comunidades, a empresa privada não tem obrigação contratual de atendê-los. Tanto é que eles têm reclamações diretas, os companheiros que são da Zona Oeste do Rio podem testemunhar aqui, fazem a luta incessante. Enfim, a iniciativa privada ela tem um discurso muito bonito, ela tem um marketing muito poderoso, mas ela não é a solução para os problemas de saneamento do Rio de Janeiro. E, principalmente, a SEDAI hoje, com a possibilidade de ter resultados da ordem de R$1 bilhão, coisa que não passa, que as empresas privadas não chegam nem perto. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui defendendo a empresa que eu trabalho, os companheiros, e agradeço a iniciativa do deputado. Muito obrigado.